Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o futebol brasileiro, a sexta rodada do Brasileirão. Olha, vou deixando claro aqui, eu fiz uma live de tarde sobre a sexta rodada do Brasileirão. Estou começando a explorar um pouco mais essas lives depois que eu vi que a câmera, depois que eu melhorei um pouco a câmera do meu laptop. Mas essa live teve um problema. Ela ocorreu sem nenhum problema assim, quem pôde assistir na hora assistiu. Só que teve um problema na hora de processar ela, né? E deu um bug esquisito, porque eu conseguia passar o link da live para quem queria ver, mas não terminou de processar, então meio que ela era postada e não estava. E como não todo mundo podia ver, ficava aquele processando lá, poderia me atrapalhar em outros vídeos, eu decidi apagar a live e agora estou falando do mesmo assunto neste vídeo. É um pouco mais fácil, né? Eu vou enviar o vídeo, não tem esse negócio de ser ao vivo, tudo isso, então vocês vão poder ver esse vídeo sem momento que não vai ter este mesmo problema. Óbvio, mas eu ainda vou continuar com as lives, ainda vou melhorar um pouco nisso, ainda sou um pouco estreante nesse processo novo de lives. De qualquer jeito, a gente tem que falar um pouco sobre a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Coloco aspas nisso porque a gente não teve dois jogos dessa rodada. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense não ocorreu por causa do Campeonato Mineiro, que o Atlético Mineiro foi campeão, e Goiás e Grêmio não aconteceu porque o Grêmio foi jogar contra o Caxias e ele conseguiu, mesmo com a derrota, conseguiu o título do Campeonato Gaúcho. E com isso, a rodada ficou meio que incompleta. E fez com que aberrações como termos times com 6 jogos, times com 5 e um time com 4. Sim, o Goiás está com 4 jogos apenas nesse Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar dos jogos que ocorreram, né? Porque ocorreu 8 jogos, a maior parte da rodada aconteceu. E eu espero que agora haja menos confusão, já que não tem mais essa chatice dos estaduais para atrapalharem. Primeiro foi Botafogo Internacional e hoje vamos falar, rodada polêmica de VAR, né? O VAR no Brasil ainda continua uma tremenda bosta, bosta mesmo. Tem que usar a palavra ruim mesmo porque é lento, às vezes interfere em jogadas que não tem que interferir, tipo lances interpretativos. Eu acho que o VAR tem que entrar em erros claros de arbitragem. Erros claros, tipo assim, um cartão mal dado, tem que ser interferência do VAR. Tipo assim, a final da Copa da Inglaterra lá, Arsenal e Chelsea. O Kovacic parece que ele deu um pisão e é expulso, mas na verdade é o outro jogador que pisa nele e simula. Aquilo ali era uma coisa para tirar o cartão vermelho dele e dar um amarelo no cara por simulação. Mas a verdade é que isso não é feito. Então, assim, eu acho que o VAR tem que intervir em certos momentos, mas às vezes em outros ele atrapalha. E ficar 3 minutos para ver lances de impedimento, isso daí é um pouco inadmissível. Porque o jogo tem horário, e isso é um tipo de coisa que você faz assim. Então, assim, a gente parece que às vezes o VAR da Inglaterra demora para fazer um lance, mas comparado ao Brasil é uma coisa rapidíssima. Então, precisa se modernizar bastante esses protocolos brasileiros do uso do árbitro de vídeo. O fato é que o árbitro de vídeo interviu no jogo do Botafogo em 2 gols. O primeiro, acho justo, porque o cara estava impedido, pouco, mas estava. Em questão impedimento por 1 centímetro vai existir, e mesmo que a gente faça uma regra, a gente faça a linha da coluna, tudo isso, ainda vai existir aquele negócio do centímetro ou não. Infelizmente a regra do impedimento é assim, às vezes isso frustra a gente. Fato é que 2 gols foram impedidos, mas o segundo gol do Botafogo para mim foi legal. Houve aquela polêmica ali, daquele encontro, mas eu acho que há uma valorização do lance pelo jogador do Internacional e há um contato de dividida normal de jogo. Acontece esses contatos, eu não acho que aquilo foi falta. Mas de qualquer jeito, o lance todo foi anulado por causa disso, mesmo que não fosse tão decisivo para o andamento da jogada, aconteça ou não, aquela falta não iria interferir no gol do Botafogo, porque a jogada é construída sem aqueles 2 jogadores, e o fato é que o Botafogo acabou perdendo por 2-0. E a raiva com o VAR fez com que o Gatito chutasse a cabine do VAR, e ele pode acabar levando 1 a 6 jogos de suspensão. Isso é um problema grave, porque o Botafogo precisa dele, ele é um goleiro extremamente acima da média, e a ausência dele pode ser ruim para o campeonato. Aí a gente teve o Internacional por outro lado, muito bem, apesar de ainda ter que evoluir alguns quesitos, é um time mais pronto desse Campeonato Brasileiro até o momento. Não à toa, tem 5 vitórias, apenas uma derrota contra o bem treinado time do Fluminense de Odair Hellmann, e só sofreu gols em uma das 6 partidas, que foram os 2 gols sofridos contra o Fluminense. No resto das partidas foram clean sheets em todas. Tudo bem que teve a polêmica dessa por causa dos gols do Botafogo anulados, mas no momento, pelas regras, tudo que aconteceu, 5 jogos sem sofrer gols, é um belo retrospecto que o Internacional tem feito. O Fluminense acabou um pouco com a invencibilidade do Vasco e um pouco com o hype que foi criado sobre o Ramon. Óbvio, é muito cedo para criar hype quando o cara ganha 3 jogos seguidos, por mais que um dos jogos tenha sido contra o São Paulo, que é o atual vice-líder. Mas o pessoal do brasileiro empolga rápido, ainda mais o torcedor do Vasco, que está um tempo sem se acostumar com o time mais na parte de cima da tabela. Fato é,
Ele soube organizar o time bem, o time se defende melhor, ele consegue contra-atacar melhor, é mais organizado do que era com o Abel Braga e com o Vanderlei Luxemburgo, na minha opinião, também. Só que tem aquelas questões, ainda tem muito para evoluir. E o elenco não é lá grandes coisas. Perdeu peças importantes como o Guarim e com isso ainda tem peças limitadas. O Bruno César é um cara muito lento e tudo isso faz com que o Vasco ele tenha que tenta vencer os jogos que são possíveis, que são a parte mais baixa da tabela. Os jogos de cima ele vê se consegue vencer dando nó táticos ou qualquer coisa assim. Porque o elenco do Vasco em si não é tão bom quanto da parte de cima da tabela, quando a gente fala assim, questões de elenco. Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Internacional, o Grêmio. O elenco do Vasco está abaixo disso, está no médio escalão. Mas se for bem treinado, ele supera boa parte do Campeonato Brasileiro. E é assim que ele pode construir uma campanha para levar a Sul-Americana. Tentar, é claro, também sobrar uma vaguinha de Libertadores. As pessoas têm que baixar um pouco o nível de exigência com o Ramon. O fato é que ele não pode virar vítima do próprio sucesso, né, do começo bom que ele teve. O fato é que o Vasco está jogando bem, mas o Fluminense é um time também muito bem treinado, muito bem organizado, tanto com a bola no pé e sem ela, consegue se defender bem em vários momentos e consegue atacar com eficiência, fazer bons contra-ataques. E nos 2 gols foram jogadas assim que eles conseguiram organizar bem, 2 bons chutes de fora da área, um gol do Fred com assistência do Ganso, até uma coisa incomum nos dias de hoje, já foram jogadores que tiveram seu auge no passado, só que aconteceu e o Vasco falhou na defesa, né? Uma coisa que estava sendo um pouco mais rara. Se é um mérito muito grande do trabalho do Ramon, é a defesa ter evoluído muito. Mas o fato é que o Vasco ainda continua um time interessante para se olhar e o Fluminense mostra evolução. O Vasco tem um problema também na próxima rodada que não vai contar com o Thales Magno, que foi expulso no final do jogo. Ele marcou um gol, mas no final ainda tem essa mentalidade ainda um pouco mais jovem, ainda uma criança, né? Acho que tem 17 ou 18 anos, e isso ainda pesa nos jogos. E o fato é que você está no time profissional com uma idade tão prematura, às vezes pode custar um pouco, e isso foi o que causou a expulsão dele. Mas ainda assim são 2 times que até agora têm feito campanhas muito boas para o que tem em mãos. Bahia e Palmeiras empataram em 1-1. É um pouco ruim pra gente ver um time como Palmeiras, com tanto talento, com tanto investimento, Gustavo Scarpa, Ramires, até um investimento assim, a gente pode falar que é um super jogador, mas o Rony veio por 28 milhões de reais e até agora, se eu não me falho a memória, não marcou um gol. Óbvio que eu falo, o grande problema do time não está propriamente nos jogadores, os jogadores são bons, o problema é treinador. O Luxemburgo é um treinador ultrapassado. Ele conseguiu fazer o trabalho dele no Vasco porque é um ambiente de pouca pressão, é um ambiente de pouca exigência. E assim, se ele tivesse ficado em 16º ou 15º, já seria uma grande vitória para um clube que estava com expectativas muito baixas. A questão é, o Palmeiras, o sarrafo é mais alto, né? Eles querem brigar com o Flamengo, querem brigar com os times mais da topo da tabela. E não é isso que tem acontecido. Estão à frente do Flamengo na tabela? Estão, porque o Flamengo também está colaborando, mas são longe de onde se esperava. Com o Flamengo lá embaixo, a expectativa é que o Palmeiras fosse o grande favorito a ganhar esse Brasileirão, e não é, porque o time está mal treinado, produz muito pouco ofensivamente e defensivamente comete falhas, como cometeu mais uma vez e perdeu mais 2 pontos preciosos. Até agora está invicto, né? 2 vitórias e 3 empates, mas vamos lembrar, empates não levam muito longe. Você ter 3 empates, 1 vitória e 2 derrotas, vale mais 1 vitória e 2 derrotas, porque são 3 pontos do mesmo jeito, mas no critério de desempate vale mais o número de vitórias do que o saldo de gols. Então, assim, o fato é, ficar empatando, não vai ajudar o Palmeiras. O Palmeiras está muito abaixo. E o Bahia sai ganhando um pouquinho, né? Porque podia ter uma derrota depois de uma atuação ruim, mas acaba arrancando um pontinho nesse finalzinho de jogo. O fato é que 1 ponto é melhor que 0, mas o Palmeiras tem condições de ganhar mais de 1 ponto a cada jogo, né? Tá sendo bem decepcionante até agora a campanha. Agora, um time que não é decepcionante, o Fortaleza de Rogério Ceni. Rogério Ceni chegou até a abandonar o Fortaleza para ir para o Cruzeiro, mas faz um trabalho de longo prazo no time e tem feito um grande trabalho, né? Às vezes o Fortaleza tropeça porque não é um dos elencos mais iluminados do país, mas um time bem treinado pode chegar longe. Mesmo tendo um elenco que, na minha opinião, mesmo nível um pouco inferior, um degrau abaixo do RB Bragantino, deu um baita de nó tático no... Nossa, eu até esqueço o nome dos treinadores. O cara foi demitido, Felipe Conceição. Desculpa aí, mas às vezes é muita coisa na cabeça, né? O Felipe Conceição é um cara que tenta impor um estilo de jogo, mas às vezes não faz leitura dos times adversários. Ele se convence do que ele pensa no futebol, do que ele pensa de ideia de jogo, vai sobrepor as ideias do adversário. Só que quando o adversário é muito inteligente, isso acaba virando tiro pela culatra, e foi o que aconteceu. O Bragantino tentou fazer o jogo deles e nos contra-ataques o Fortaleza matou o jogo. E o fato é que 3-0, uma goleada terrível pro RB Bragantino, que é um time que tinha muita expectativa, né? O primeiro clube empresa, né? Basicamente tem uma empresa enorme financiando o clube.
e agora está na zona de rebaixamento com a pior defesa do campeonato, já sofreu 10 gols em 6 jogos, é uma média muito alta, e isso acabou custando o emprego do Felipe Conceição, até com algum tipo de mérito, né? Um sucesso razoável no Paulistão não pode justificar assim a permanência dele se o time está tomando 10 gols. E ainda podendo ter alguns nomes legais ali disponíveis, como o Barroca, talvez ali sobre um Thiago Nunes, né, dependendo do que vai acontecer com o Corinthians. O RB Bragantino pode usar essa demissão para ir atrás de um técnico melhor, mas o fato é que o Felipe Conceição não estava justificando muito a permanência. Eu detesto quando o treinador é demitido muito cedo, mas às vezes um treinador não faz por onde, né, para justificar a permanência. E eu acho que esse foi o caso do Felipe Conceição. Por outro lado, bom trabalho do Ciene. O Fortaleza esse ano pode tentar brigar por umas coisas melhores do que foi o ano passado. Temos também o São Paulo e Corinthians. Olha, o Fernando Diniz é um cara muito criticado, mas ele tem que dar o braço a torcer. Mesmo sem o Daniel Alves, ele deixou a teimosia de lado, começou a usar o Hernanes e arriscou os garotos da base que funcionaram muito bem. O Brenner marcando gol, o Hernanes marcando gol. Tudo bem que o Cássio deu uma baita colaborada, mas vamos lembrando assim que se o Cássio ajudou, o Volpi está do outro lado também ajudando, espalmando a bola para o próprio gol, que é uma coisa medonha. Ou não é a primeira vez que o Volpi fala. Acho que a grande culpa também da derrota para o Mirassol vai no Volpi, porque ele foi caçar borboleta umas 20 vezes naquele jogo e na última vez lá acabou levando um gol. A questão é que o São Paulo tem suas qualidades, é um time que jogou muito bem nas últimas 3 rodadas, foi muito mais bem organizado ofensivamente e melhorou muito uma defesa que tem sido muito falha. É um time que tomava muitos gols e nos últimos 3 sofreu apenas um gol e marcou 4. Isso é uma vantagem. E o time que está conseguindo se encontrar, mesmo sem sua principal peça, que é o Daniel Alves. Se o time se manter assim, conseguindo melhorar, evoluindo de pouco a pouco, pode ser que seja um competidor interessante. Até agora é o segundo colocado no campeonato, com 4 vitórias, um empate e uma derrota, mas de qualquer jeito, o São Paulo ainda tem muitos problemas para resolver. O fato é que o Diniz ganhou muito gás nessa sequência boa do São Paulo, porque ele estava basicamente na corda bamba. Agora ele está ali na base, um pouco ali na ponta, mas eu acho que não é uma derrota que vai derrubar ele agora, não faria um pouco de sentido, até porque o São Paulo conseguiu dar uma encaixada e tem coisas positivas no trabalho dele. A coisa que me decepciona muito, e para mim é uma grande decepção até agora desse campeonato, é o Thiago Nunes, né? O Torrente a gente sabe que é um cara que não conhecia o campeonato, né, que podia ter esses problemas, mas o Thiago Nunes é um cara que treinou o Atlético Paranaense, fez um trabalho tão bom, conhecia todos os oponentes, sabia no que estava se metendo, e acabou um trabalho que abdicou muito dos seus princípios ofensivos, né? Tá jogando mais no estilo Carrilho, um cara mais retranqueiro, tentando usar uma coisa do Tite, né? De usar o contra-ataque, a velocidade. E não tem dado certo porque o Corinthians não tem as peças certas para quase nenhum esquema. O Corinthians é o tipo de time que gasta muito e gasta mal. Isso é um problema muito grave, o que é o contrário do que é o Atlético Paranaense. Gastava pouco e gastava bem. E o Thiago Nunes tinha um time melhor ano passado, foi para um time que tem mais tradição, tem mais história, tem mais torcida, mas que está muito mais mal gerido. E o Corinthians tem que arrumar alguma solução logo. E é um problema quando o time tem prejuízos gigantescos liderados por um cara tão inepto como o André Sanches. Mas o fato é que decepciona o Thiago Nunes. Eu esperava muito mais do trabalho dele e até agora não é muitas coisas positivas para a gente falar do trabalho dele. Alguns vislumbres de futebol, como foi quando o Atlético no primeiro tempo, que o time foi melhor, foi um pouco mais organizado, mas o fato é que o time não tem sido constante nem mesmo dentro de uma partida. É uma derrota ruim, o time está em 16º no campeonato com isso. Coritiba venceu o Sport 1-0, aquela batalha de times que estão ali lutando para não cair. E assim, essa vitória para ambos os times vale ouro, né? Porque esses times têm que pensar da seguinte forma: qualquer ponto que eu tenho contra os times de cima é lucro, porque são times melhores, em teoria eles têm superioridade para me vencer. Agora, quando eu derroto um time de baixo, é meio que uma tentativa de sobreviver na Série A, porque Sport e Coritiba são dos elencos mais fracos dessa temporada. Qualquer vitória que eles fazem em confronto direto é muito boa. Quem vence ganha e quem perde, perde muito. Então, o Sport, no primeiro jogo no comando de Jair Ventura, acabou tendo uma derrota que podia ter sido evitada. Tudo bem que o empate não ajudava ninguém, mas um pênalti bobo daquele é ridículo. E um ponto, meu amigo, é melhor que 0. E ver o rival direto contra o rebaixamento sair em vez com 3 é um problema maior ainda. Então o Sport tem um grande, é o grande perdedor dessa rodada,
porque é um dos times que luta contra o rebaixamento. Tem um treinador que deveras tem pouca confiança dos torcedores, até mesmo não sei como é que os jogadores confiarão no Jair Ventura, mas o fato é que é uma situação muito boa para o esporte, não que o do Coritiba esteja maravilhosa, mas é uma derrota bem ruim para o clube do esporte nessa temporada, que possivelmente vai lutar muito contra o rebaixamento. A gente também teve o jogo do Santos e Flamengo, polêmico também. É um Flamengo que regrediu muito de um ano para o outro, né? Pode ter vencido 1-0, mas é um time que teve menos posse que o Santos do Cuca. O Cuca que nunca foi um treinador que fez muita questão de ter a bola, mas é um cara que também já ganhou uma Libertadores sendo mais ofensivo, como foi com o Atlético Mineiro, quando tinha as peças certas. E está se aproveitando de boa fase de muitos jogadores, como o Marinho, que tem feito um bom trabalho, o Soteldo tem jogado muito bem também. Então assim, o Santos ainda tem um pouco daquele bom elenco do Jorge Sampaoli. O fato é que o Cuca, ele começou bem o jogo, escalou, interessante, viu algumas falhas do Flamengo do Torrente e marcou 2 gols. O primeiro corretamente anulado porque estava impedido. O segundo, aí é uma coisa que eu falo assim, tipo assim, o primeiro é muito duvidoso, é uma bola que assim, o jogador não toma vantagem porque um centímetro ou outro não ia fazer diferença porque ele ia alcançar de qualquer jeito, mas o segundo gol é uma piada pelo ser anulado, porque se o cara não desvia a bola, eu tenho uma concepção assim, se ele não desvia, ele está literalmente muito próximo do goleiro, ele não interfere, porque é uma consequência do goleiro quando ele não pula ou pula. Eu acho assim, porque se não há um desvio, ele já sabe um pouco da trajetória. Eu acho assim que é muito ridículo o pessoal ficar falando assim, ele tá ali um pouco perto da bola, então ele interferiu. Porque eu me lembro dessa mesma abordagem ser usada lá na Espanha, num lance muito mais ridículo do que propriamente esse, porque esse pelo a bola passa perto, foi contra o Real Madrid. Porque o Real Madrid teve um chute do Real Sociedade fora da área, aí tinha um goleiro que meio que o jogador do Sociedade, a bola passou a meio metro dele, foi uma distância enorme. Ele estava na frente da visão do Courtois, e para a arbitragem ele obstruiu a visão. Convenhamos, isso não é um argumento válido. O goleiro tem que estar atento a tudo e tem que estar atento se o cara não desviar. Só porque o cara fez um movimento e interferiu? Não, a bola passou direto. Se ele estar lá ou não estar lá, talvez não mude muita coisa. Se ele estivesse na posição regular, talvez o Diego Alves estaria prestando atenção no mesmo tipo de jogada e fazendo o mesmo movimento. Isso é um lance interpretativo e não pode, na minha opinião, voltar lá atrás. Eu acho que o VAR tem que estar atento a erros crassos de arbitragem, mas lances interpretativos, para mim, não devem voltar. Eu acho que foi um erro voltar para aquele gol. E é um gol que muda o jogo, porque se o Santos está na frente, a tendência do Cuca é fechar o time, e o time do Torrente não tem achado espaços, né? Ele conseguiu fazer o gol num contra-ataque, o Gabigol acabou fazendo o gol, e vamos lembrar que o Flamengo foi uma máquina de perder gols, não está indo muito bem esse ano. E assim, é um time que fica muito aquém das expectativas, porque a gente tem que lembrar o que era o time do Flamengo ano passado, que dominava, que goleava, que não dava chance aos adversários, e agora está jogando muito abaixo disso, né? A gente sabe que o Flamengo, nenhuma das vitórias foi algo assim, dominante, incrível, não correu riscos. O Flamengo correu risco em todas as partidas até agora, foi salvo por um pênalti em 2 delas, e está agora com 8 pontos no campeonato, acho que na 9ª posição. Não é um campeonato muito bonito do Flamengo até agora e não vem fazendo um trabalho muito bom. É uma partida ruim do Flamengo, para mim o Santos é superior no jogo, mas o fato é que acaba com essas atitudes do VAR, o Flamengo acaba acaba conseguindo essa vitória. Lembrando aqui as pessoas que perguntam, para mim o lance do Gabigol é legal, o gol não tem muitos problemas, acho que não é um lance duvidoso, muita gente falou que o VAR não foi acionado, eu acho porque não tinha muitas dúvidas da condição legal do Gabigol, então você não fica checando um lance que possivelmente é muito fácil de determinar a posição do jogador, mas de qualquer jeito o Flamengo acaba com essa vitória, ao meu ver assim, foi uma vitória controversa. A gente também teve uma batalha contra o rebaixamento do Ceará de Guto Ferreira, o famoso Gordiola, e o Atlético Goianiense de Wagner Mancini. Wagner Mancini, ele é um cara que tenta fazer leituras dos adversários. Ele é um cara que fez isso muito bem. Ele fez isso bem contra o Santos do São Paulo quando treinava o Atlético Mineiro no passado, fazendo um ótimo artifício das bolas longas e sabendo neutralizar o ataque do Santos. E ele fez uma boa leitura do Flamengo do Torrente, né? Sabendo explorar os defeitos e os erros de escalação do Torrente. Só que assim, o time do Atlético Goianiense falha muito, né? É um elenco que tem um plantel de um nível mais baixo, assim, a parte de baixo da tabela, e obviamente às vezes eles vão cometer erros, e foi aí que o Ceará conseguiu a vitória. Nos 2 erros da defesa do Atlético Goianiense, eles aproveitaram e fizeram o gol. O time do Gordiola, né, do Guto Ferreira, foi meio que projetado para aproveitar também os erros dos adversários,
é um time bem organizado taticamente, tem feito um trabalho interessante à frente do Ceará e nisso ele conseguiu a vitória. Mas são dois treinadores que até agora não têm feito trabalhos ruins. Acho que o Wagner Mancini tem seus méritos e o Guardiola, né, o Guto Ferreira também. Né? É um apelido também para carinhoso. Eu acho que ele leva na brincadeira, né? Pelo menos eu espero. E como é que fica o Campeonato Brasileiro depois dessa rodada? Confuso, mas vamos aqui falar número de jogos e os pontuação. Com 6 jogos, Internacional é o primeiro com 15 pontos, São Paulo com 6 jogos é o segundo com 13, Vasco é o terceiro com 5 jogos 10, Fluminense é o quarto com 6 jogos 10, Atlético Mineiro é o quinto com 5 jogos 9, Palmeiras é o sexto com 5 jogos 9, e do Fortaleza é o sétimo com 6 jogos 8, o Bahia é o oitavo com 5 jogos 8, o 8 é claro a pontuação, o último número que eu estou falando, o Santos é o décimo com 6 jogos 7 pontos, o Ceará em décimo primeiro com 6 jogos 7 pontos, o Grêmio em 12º com 5 jogos, 7 pontos. Vale lembrar que o Grêmio e o Palmeiras são os únicos invictos no campeonato, mas ambos têm mais empates do que vitórias. O Grêmio tem 4 empates e 1 vitória. Precisa melhorar um pouco isso, que empate, como eu disse, não leva a lugar nenhum. Tá invicto, mas tá em 12º, então, assim, basicamente nada. É o pior ataque da competição. Assustador o time do Portaluppi até agora, o seu ataque nessa temporada. Viu que dá também, né? Contratar Diego Souza e Thiago Neves, né? Uns quarentões aí, quase isso, né? Achando que vai resolver o ataque, né? Tem dinheiro do Cebolinha para investir em gente mais jovem, mais talentosa, né? Convenhamos, né? Portaluppi. 13º Atlético Paranaense, 6 jogos, 6 pontos. O Coritiba em 14º, 6 jogos, 6 pontos. O Botafogo em 15º, 5 jogos, 6 pontos. Corinthians em 16º, 5 jogos, 5 pontos. RB Bragantino em 17º, zona de rebaixamento, 6 jogos, 5 pontos. Goiás em 18º, 4 jogos, 4 pontos. Atlético Goianiense, 5 jogos em 19º, 4 pontos. Sport Recife em 20º, 6 jogos, 4 pontos. É a pior campanha do Campeonato Brasileiro até agora. Os artilheiros do campeonato são Thiago Galhardo com 4 gols, Paulo Guerreiro com 3 e Marinho com 3. Em assistências, Fernando Sobral do Ceará com 3, Marinho com 2 e Thiago Galhardo com 2. De longe, o melhor jogador dessa temporada são Thiago Galhardo e o Marinho. Tem feito trabalhos impressionantes. E também temos aqui a escalação da rodada. Na verdade, não. Eu pensei que tinha aqui, mas está na quinta rodada. Ou seja, até o SofaScore está meio perdido nessas rodadas aqui do Campeonato Brasileiro, que é tudo incompleto, é tudo mal feito, é tudo porco. Infelizmente está assim, né, o Campeonato Brasileiro, mas eu espero que isso se resolva nas próximas rodadas do campeonato, agora que não tem os estaduais. Mas eu quero ver como é que vai funcionar durante a Copa do Brasil. De qualquer jeito, esse é meu vídeo, gente. Finalmente, por esse vídeo é isso, gente. Tudo nos comentários, deixe seu like. Peço desculpas por ter esse problema no YouTube, mas se não esteja ao meu alcance, eu queria que vocês também estivessem a live ao seu alcance, evitar aqui um pouco desse trabalho, porque é complicado fazer esse tipo de vídeo em tomada única, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para outras pessoas fãs do futebol brasileiro e até o próximo vídeo.